crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Você está bem aí onde você está? Confortável? Diga graças a Deus por esta noite. Diga, eu estou preparado, preparada para ouvir Deus me falar. Hoje nós teremos uma mensagem estudo. Vamos ver o que eu consigo. Em nome de Jesus, uma mensagem estudo, tá bem? Porque nós vamos nos aprofundar na vida de um personagem bíblico e nós vamos tirar lições para nós, tá bem? Então, vamos colocar no telão o tema desta noite, gravando a partir de agora em CD e DVD, que você já pode inclusive levar para casa hoje, ao término deste culto, já estará disponível em nossa livraria o CD e o DVD com esta mensagem. Uma nova dimensão espiritual. Parte 7 desta série preciosa de mensagens. Diz a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. O Senhor está dizendo à igreja que é hora de nós vermos mais do que já vimos. É hora de nós observarmos coisas que nós não observamos até agora. É hora de termos revelação que nós não tivemos até agora. É hora de pararmos de ouvir história, mas vivermos a história que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar. Este culto faz parte de algo grande que Deus tem para as nossas vidas. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei Eterno, Senhor, Soberano Deus, aquele que tem o governo total desta igreja, deste ministério, das nossas vidas. Nós todos estamos aqui, Senhor, trazidos por Ti, Jesus. Por isso nós não estamos brincando de igreja, brincando de culto. Nós não estamos aqui porque não tínhamos algo para fazer na vida. Nós estamos aqui porque nós estamos centrados no nosso chamado, na nossa vocação celestial. Somos salvos, somos filhos lavados no Teu sangue, regenerados, libertos de um império de trevas e transportados para um reino de amor. Algo novo se fez em nossa vida, Pai. E o Senhor quer que nós vivamos em novidade de vida, Senhor. Reinando em vida através de Ti, Pai. Por isso, fala a cada coração, Jesus. Arranca os véus que possam existir sobre os corações. Que as escamas que ainda existam sobre os olhos caiam por terra. E que o Senhor se mostre como verdadeiramente Tu és. Como Tu queres ser conhecido pelos Teus filhos, Jesus. Nós somos o povo da fé, o povo que crê. Não somos o povo da barganha, o povo do sacrifício, o povo do pagar o preço, porque Tu pagaste o preço por nós. E nós temos agora que valorizar a Tua obra naquela cruz, Jesus. Nós temos hoje, Jesus, que viver aquilo que foi realizado, Pai. Nós temos que desfrutar da nossa herança, porque o Senhor pagou caro para que nós, Senhor, hoje desfrutássemos do Teu sacrifício naquela cruz. Ensina o Teu povo a viver a Tua graça. Ensina o Teu povo, Senhor, a viver a Tua palavra, a ser conduzido nesta terra como cristão legítimo, genuíno. Que cada um cuide do seu testemunho, Senhor, das suas atitudes, das suas palavras, dos seus relacionamentos, das suas finanças, da sua família. Temos responsabilidades, Pai. E nós queremos, Senhor, fazer o melhor e ser o melhor. Porque assim nós teremos o melhor manifestado. Agora, Jesus, este povo está colocando os seus pensamentos cativos em obediência a Cristo. Tu és o centro agora, Jesus, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Portanto, fala-nos, porque nós queremos Te ouvir, Jesus. E que a semente
da tua palavra, ao cair em terra boa, terra arada, coração dos eleitos, produza frutos a 30, a 60, a 100 por um. E que todos nós, Senhor, ao sairmos daqui hoje, saiamos daqui felizes, dizendo: o Senhor falou comigo, o Senhor se manifestou à minha vida. Glórias a Deus. Que se cumpra esta palavra em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Acenderam alguma luz aqui no altar? Diferente? Acenderam. Acenderam. Há algo acontecendo neste lugar. E alguns irmãos me procuraram já há alguns dias, me mandaram e-mail. Alguns que são membros do corpo ministerial da igreja, outros são ovelhas desse rebanho. E me sinalizaram algo que o Espírito tem falado ao coração, que testifica também com o que Deus tem me dito. Que eu tenho que falar e não me calar. Chegam palavras de todo lado, de pessoas que eu reputo como sérias, espirituais, íntimas do Senhor, dizendo: fala, não te cales, profetiza. Então eu quero hoje falar tudo o que Deus tem colocado no meu coração para esta noite. Profetizar. Quero que esta palavra seja profética para a sua vida, para você que crê. Portanto, eu quero chamar você de, além de irmãos em Cristo Jesus, de filhos na fé. Povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados por Deus a entrar em uma nova dimensão espiritual. Para ver coisas que os seus olhos ainda não viram. Para experimentar coisas que você ainda não experimentou com Deus. Vamos pensar numa palavra que certa vez um rei falou ao apóstolo da graça de Deus, ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava diante de um rei importante, e ele falou da graça, deu seu testemunho, e aquele rei, chamado Agripa, ele disse a Paulo: por pouco não me persuades a me tornar um cristão. Por pouco o rei Agripa foi para o inferno. Logicamente ele não era da eleição, da salvação. Mas ele estava dizendo que por pouco, ele não foi convencido, e só o Espírito Santo pode fazer isso, a crer. Em outras palavras, ele estava dizendo que Paulo foi extremamente, como homem, convincente. Porém, alguma coisa faltou para ele se tornar um cristão. O que faltou foi a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu não quero aqui ser uma mulher convincente nesta noite, porque eu não falo a pessoas como era o rei Agripa. Eu falo a eleitos, eu falo a predestinados desde antes da fundação do mundo, a homens e mulheres de Deus, selados com o Santo Espírito da promessa. Então a obra maior ele já fez. Portanto, eu vou falar, mas quem vai convencer é o Espírito de Deus que habita em você. E Paulo, mesmo diante desse rei, ele encerra o seu discurso dizendo assim: rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo não era um desobediente. Tudo que Deus tinha mostrado para ele, tudo que Deus tinha revelado a ele e entregue em suas mãos para fazer, ele fez. Talvez nem todo cristão, nem todo salvo em Cristo Jesus possa dizer o mesmo que Paulo. Eu não fui desobediente à visão celestial. Porque há pessoas bastante rebeldes, bastante desobedientes, ou que discordam silenciosamente do Deus Altíssimo. Silenciosamente, porque muitas vezes não expressam a sua discordância, mas lá na mente, no coração, estão discordando. Então, eu quero
fazer deste sermão um pequeno estudo, por isso, parte 1, número 1, discordando de Deus. Vamos falar sobre este aspecto na vida de um cristão. Como é arrogante da nossa parte nós pensarmos que podemos escolher qual parte da vontade de Deus nós queremos obedecer. Porque Deus vai mostrando a sua vontade sobre várias áreas. Deus vai mostrando a sua vontade sobre vários aspectos da vida de um cristão. Deus vai mostrando a sua vontade para uma igreja. E é total arrogância quando alguém, no meio dos cristãos, no meio da igreja, pensa que pode escolher qual dessas revelações, qual dessa vontade de Deus, qual dessas partes a pessoa quer obedecer. Então ouça o que eu vou lhe dizer, porque é o Espírito Santo tratando diretamente com você. Se Deus já repetiu algo em seu coração 2, 3 ou mais vezes, e você ainda não respondeu aos seus toques divinos, então, amados, há uma história na Bíblia Sagrada de um irmão nosso chamado Jonas, que será muito significativa para você, porque você vai ver certas semelhanças da sua vida, das suas posturas com esse profeta. Eu tenho certeza absoluta que há pessoas aqui entre nós hoje, e nos ouvindo e assistindo pela internet, que já ouviram Deus falar 2, 3 ou mais vezes a respeito da sua vontade, de um determinado assunto. E a Bíblia diz que o profeta Jonas, ele era um profeta, ele ouviu o seu primeiro chamado do Senhor, e ele correu na direção oposta. Nós conhecemos esta história. Qualquer que tenha sido a sua razão, ou quaisquer que tenham sido as suas razões, a verdade é que ele disse não para Deus. Mas apesar dele ter desperdiçado a sua primeira chance, apesar de no primeiro momento, na primeira vez que Deus lhe falou sobre a sua vontade, ele ter dito não, Deus graciosamente concedeu-lhe uma segunda chance. Vamos ver em Jonas 3, 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... 2, por favor. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. 1 e 2 apenas. Vamos fazer o 3, vamos lá, vai. Por favor. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amados, eu ouvi um pregador certa vez dizer que Deus não gosta de ficar repetindo. Que Deus não gosta de ficar falando e falando e falando, sempre a mesma coisa, sempre para as mesmas pessoas. Ele fala conosco uma vez, ele fala conosco 2 vezes, mas quando Deus percebe que nós já ouvimos de fato, que nós entendemos a sua vontade, Deus silenciosamente, ele espera por nossa obediência. É por isso que alguns irmãos dizem que às vezes perguntam para Deus algumas coisas e ele não responde. Eu queria que você soubesse que ele já respondeu. Alguns não querem admitir a resposta que receberam de Deus, mas a verdade é que Deus já respondeu. Há muitas pessoas que fazem igualzinho Jonas fez. Número 2, vamos estudar agora o ponto 2, por favor. Deus se glorifica no impossível. Algumas vezes, aquilo que Deus exige de nós, aquilo que Deus mostra como sua vontade, parece impossível. Parece algo inatingível. Mesmo quando Deus manda fazer algo que parece impossível, saiba
que Deus pode glorificar seu nome nisso. E Ele vai ser glorificado nisso. O livro de Jonas é um livro vitorioso. O livro de Jonas é um livro de muitas vitórias, apesar do autor, o próprio profeta Jonas, não ter gostado muito de ter participado da história. Nos primeiros capítulos do livro de Jonas, nós vemos que ele fez a coisa errada, fugindo da presença do Senhor. E nos capítulos 3 e 4, Jonas fez a coisa certa, mas com a atitude errada. Temos que refletir muito sobre isso. Há pessoas que, quando Deus revela a sua vontade, fogem. Mas depois não aguentam as consequências da sua desobediência. E quando Deus fala novamente, acabam obedecendo. Mas obedecendo com atitude errada. Como aconteceu com o profeta Jonas. Até o seu sucesso em fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, o deixou frustrado e irado. Você sabe que há pessoas que Deus dá a vitória, dá sucesso, mas porque a pessoa não queria fazer daquele jeito, não queria que Deus manifestasse daquela forma, a pessoa ainda fica frustrada, ainda fica irada, ainda resmunga da maneira como Deus fez. Irmãos, Deus tem senso de humor. Eu vou mostrar para vocês que interessante. Deus tem muito senso de humor. Porque Ele escolheu um judeu, Jonas, um judeu ortodoxo, para ir a uma cidade odiada pelos judeus. Uma cidade que era uma cidade de opressores, uma cidade cruel, uma cidade que já tinha investido contra o povo judeu. E no coração de Jonas só havia vingança. Ele era um homem de Deus, ele era um eleito. Mas no coração dele só havia vingança. Ele não conseguia ver o plano de Deus para aquela cidade. Às vezes nós tivemos no passado, ou temos no presente, alguém que nos prejudica. Alguém que se levanta contra a nossa vida. E quando alguém diz assim, vai lá e fala para a pessoa de Jesus, leva um CD, a gente diz, imagina. Porque não se acredita que Deus tem um plano para aquele que se levantou contra nós, para aquele que nos causou um mal. É muito difícil nós acharmos que Deus pode fazer bem, que Deus pode salvar, que Deus pode perdoar pessoas que investiram contra a nossa vida. Muitas vezes as nossas conclusões são explicitamente contrárias às conclusões de Deus. O apóstolo Paulo, ele chama essas atitudes contrárias a Deus de fortalezas. É quando Deus mostra, sinaliza, dá uma direção que a gente não acredita que aquilo possa estar acontecendo. A gente não aceita que Deus esteja agindo daquele jeito, nos mandando fazer aquilo, ou ir para determinado lugar, ou nos comportar de uma determinada maneira em relação a situações ou a pessoas. E o que é uma fortaleza? Eu poderia dar muitos significados para uma fortaleza, mas o mais simples que eu achei, coloca para mim no telão, por favor. Uma fortaleza é uma mentira, é uma conclusão errada que nós aceitamos como verdade. Ou seja, é alguma coisa que está tão forte na nossa mente, que a gente diz, isto é assim. Só que isto é uma mentira, não é assim. E quando alguém tem uma fortaleza estabelecida na mente, pode qualquer pessoa chegar para ela e dizer, está errado, não é desse jeito, Deus não está nisso. Ela não aceita, ela não acredita, ela não dá crédito, porque ela tem estabelecida na mente uma fortaleza. Amado, fortaleza é forte.
É alguma coisa firme, estabelecida. Uma fortaleza não aparece na mente de uma pessoa da noite para o dia. Ela vai sendo construída com mentira, 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 mentira. A pessoa vai aceitando aquelas mentiras como verdades. Ela vai internalizando e achando que aquelas mentiras na vida dela são verdades. Quando ela se dá conta, ela tem uma fortaleza. Ela tem uma conclusão errada que ela aceita como verdade. Normalmente, a fortaleza está tão enraizada em nossas mentes que nós não conseguimos ver que Deus não está naquilo. É muito comum na vida dos cristãos. Todo mundo vê que Deus não está naquilo, que Deus não compactua com aquela atitude, que Deus não está naqueles pensamentos. Está tudo errado na vida da pessoa, só ela acredita que Deus está com ela, que Deus está naquilo, que Deus está falando com ela. Isto se chama fortaleza. A pessoa está certa e todos os outros cristãos que estão em oração, em comunhão com Deus, ouvindo a palavra, orando, estão errados. Isto se chama fortaleza. Como nós demolimos uma fortaleza? Vamos pôr no telão, só com o poder de Deus. Eu não destruo fortaleza, nem você. O poder de Deus destrói fortalezas. Somente o poder de Deus é capaz de derrubar essas paredes invisíveis em nossos corações, que resistem à vontade do Senhor e à sua verdade. Tem gente que vai em nome de Deus e fala para uma pessoa que tem uma fortaleza na cabeça: Deus está te dizendo isso. Ele me incumbiu de lhe falar isso. Ele me enviou a você com esta palavra. E a pessoa diz: você está equivocado, porque Deus já me falou exatamente o contrário. Não adianta você falar, não adianta você enfiar a Bíblia com uma cirurgia dentro da cabeça da pessoa. Ela não acredita, porque ela tem uma resistência à vontade do Senhor e à verdade do Senhor. Ela já estabeleceu a sua mentira como verdade em sua vida. Então esta fortaleza, só com a intervenção de Deus, só o poder de Deus pode destruir. Evidentemente, havia uma fortaleza no coração de Jonas contra aquele povo, os ninivitas. Ele não queria ir a Nínive e ele também não queria que Deus estivesse ali. Ele não queria ir e não queria que Deus fosse lá naquela cidade e resolvesse nada para eles. Mas na segunda vez que Deus o chamou, ele obedeceu. Veja Jonas 3, 3 e 4. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia, preste atenção como é que Jonas dizia para os ninivitas: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha o que ele fazia, ele andou 3 dias percorrendo a cidade dizendo assim: olha, daqui 40 dias... Deus vai destruir todos vocês. Essa era a pregação de Jonas. 40 dias, Deus vai destruir toda esta cidade. Veja que Jonas, ele discordava tanto da vontade de Deus, que ele se esqueceu de pregar a segunda parte da mensagem. Porque a segunda parte era: Deus em 40 dias vai destruir a cidade. Mas se vocês se arrependerem, Deus os perdoará e não destruirá a cidade. Estão percebendo? Que Jonas tinha uma fortaleza. Ele queria que aquela cidade fosse destruída. Ele não queria que Deus agisse na vida daquelas pessoas. Então ele falou: tudo bem, eu vou para lá. E aí ele pregou metade da mensagem. Ó, gente, 40 dias Deus vai destruir todos vocês. Tem crente que é assim. Vai pregar para o irmão e diz: Deus vai pesar a mão. Olha, você vai ser disciplinado, corrigido. Olha, Deus vai te açoitar com morte prematura. Mas não prega a segunda parte da mensagem. Se você se arrepender, se você se converter desse caminho torto, Deus é benigno, Deus é compassivo, Deus é perdoador, Deus é manso. Exatamente como Jonas, né?
Foi isso que ele fez. Bom, a Bíblia Sagrada diz que o povo se arrependeu, apesar de Jonas não ter pregado o resto da mensagem. O povo se arrependeu, se converteu dos seus maus caminhos, e Deus teve compaixão deles e não destruiu a cidade. Jonas viu as maravilhas que Deus fez em Nínive. O que deveria ter acontecido com Jonas? Pensa bem. Ele foi lá, Deus disse para ele pregar, ele pregou pela metade, torto, mas Deus fez a obra, salvou a cidade, eles se converteram, eles foram transformados. E Jonas? O que deveria ter acontecido com Jonas? Ora, Jonas deveria ter ficado super, realizado, muito contente. Mas por incrível que pareça, amados, ele estava aborrecido com Deus por ter poupado a vida dos ninivitas. Parece alguns irmãos, sabe, que quando vê a bênção na vida do outro, fica aborrecido com Deus. Ele não merecia. Ele é uma pessoa assim. Isso são fortalezas. Quem somos nós para dizer quem merece, quem não merece, quem é, quem não é? Deus vê o coração de cada um. Amados, quando nós já temos uma ideia pré-concebida, como Deus deveria fazer algo, esse pensamento se opõe a Deus. Esse pensamento é contrário a Deus. Repare que Jonas obedeceu, mas ele ministrou aquela cidade sem paixão, sem amor, sem vibração. Ele aprendeu que os resultados da desobediência são terríveis. Mas ele não aprendeu a fazer a vontade de Deus com alegria. Você sabe que há crentes que eles só fazem a vontade de Deus de medo da desobediência, das consequências em não obedecer. Mas não fazem a vontade de Deus com alegria, com paixão, sabe? Com força, com garra, com amor, com leveza, com liberdade. Igualzinho a Jonas. Ponto 3. Deus está chamando você a um nível mais elevado. Diga amém por isso. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: Deus está chamando você a um nível mais elevado. O Senhor está nos dizendo que é possível sermos transformados e fazermos a vontade de Deus com todo o nosso coração, com paixão. Amém? É possível ser transformado por Deus e amar a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus com amor, com alegria. Você sabe qual que é o problema dos crentes? É quando por nossa teimosia nos recusamos a nos alegrar com o plano de Deus. Deus mostra o plano, Deus mostra a direção, Deus mostra o que Ele tem para a nossa vida. Tá. Isto é terrível. Quando nós queremos que Deus faça as coisas à nossa maneira, nós estamos nos predispondo a perder a verdadeira bênção que Ele reservou para nós. A verdade é que, como alguns crentes, Jonas se acostumou à desobediência. Era um profeta de Deus, mas ele era um profeta desobediente. Ele brigava e lutava com Deus até as últimas consequências, mesmo perdendo. Ele queria fugir do Senhor. Ele estava obstinado a fugir de Deus, das pessoas, do seu chamado, do seu ministério. Ele estava amortecido e embrutecido pela sua fuga de Deus. Você sabe que quanto mais o homem foge de Deus, mais bruto ele fica, mais irracional ele fica. É verdade, amados. Por querer fazer a sua própria vontade, o homem vai ficando cada vez mais carne. Por isso, brutalidade, rispidez, cara feia, né? Veja Jonas 1, 4 em diante. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aqui, quando ele aceitou fazer a vontade de Deus, não. Aqui ele tinha pego o navio contrário. O Senhor disse: Jonas, vai a Nínive pregar para os ninivitas que eu tenho um plano para aquela cidade.
E você está no centro da minha vontade, do meu plano. Ele disse, ok. Chegou na bilheteria e disse, por favor, uma passagem para Tarsis. Pegou a passagem, entrou no outro navio. Ele estava lá, no outro navio, indo para Tarsis. Igualzinho a alguns irmãos. Mas o Senhor, eu gosto muito de mas o Senhor, porque você está brincando com Deus, Jonas? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio em que ele estava indo para Tarsis estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Acorda, tu que dormes, e Deus te levantará dentre os mortos, diz a palavra do Senhor. A crente dormindo, apesar de ir a uma igreja, ler a Bíblia, ficar na internet, olhando o site, assistindo pela internet os cultos, está dormindo, num porão, indo para o lado oposto da vontade de Deus. Assim estava Jonas. E o que aconteceu? Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde, e lancemos sortes, para que saiba por causa de quem nos sobreveio este mal. Olha, um navio cheio de macumbeiro, de esotérico, idólatra, todo mundo pedindo para o seu Deus lá para se livrar daquela tormenta. Vai lá para Jonas e fala, você que está dormindo, cara, você não está percebendo o que está acontecendo? Pega aí qual que é o seu Deus, pede para ele também, vamos fazer aqui uma sorte, nós vamos lançar sorte, vamos ver, alguém aqui causou isso aqui, quem causou esse mal? E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Olha o Deus soberano. Mostrou para os idólatras, macumbeiros, quem era o causador da tormenta, era o homem de Deus. Num navio de ímpios, num ambiente de ímpios, o causador da tormenta era um eleito. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, olha a resposta do rapaz. Sou hebreu e temo ao Senhor. Imagine se ele não temesse a Deus. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. A resposta de Jonas foi, olha, eu vou para qualquer parte, desde que seja longe da vontade do Senhor. Vocês percebem que Jonas tinha um propósito negativo? Ele sabia apenas para onde ele não queria ir e de quem ele estava fugindo. Amados, a desobediência dele criou vários problemas. Um deles foi o atraso. Diga, atraso. Saiba de uma coisa. Quando você desobedece, você atrasa a vontade de Deus para a sua vida. Existe uma lei a que todos nós estamos sujeitos, a lei do tempo. O tempo não é eterno na terra. Amém? Se nós resistimos, se nós questionamos e discordamos da vontade de Deus, a nossa resistência a Deus gera atraso. Nem todo cristão oferece 100% de obediência a Deus. Há irmãos que atrasam a vontade de Deus, barganhando, negociando, apresentando desculpas, apresentando condições ao Senhor.
É por isso que a igreja de Cristo caminha a passos tão lentos. Se nós deixássemos que Deus nos carregasse, nos conduzisse, o Espírito Santo poderia avançar muito mais rápido, revelando-se àqueles que ainda não estão nos caminhos do Senhor. O problema é que quando nós adiamos a nossa obediência, isso se torna desobediência. Você pode se esquecer do que Deus lhe disse no passado, mas Ele não se esquece. E Ele não muda de ideia. Amém? Diga, Deus não se esquece de nada, nem muda de ideia. Por isso é que tem tanta gente sofrendo. Porque Deus lá atrás sussurrou algo em seus ouvidos no passado, mas esqueceram ou quiseram fazer as coisas do seu modo. Ponto 4. Desobediência, uma influência negativa. A nossa desobediência, ela exerce uma influência negativa sobre todas as pessoas que estão à nossa volta. Ouça, porque isso é muito sério, muito importante de nós sabermos. O desobediente, ele influencia negativamente todas as pessoas que estão à sua volta. Se nós não estivermos totalmente comprometidos com o Senhor e cheios da alegria por aquilo que Ele nos deu para fazer, a nossa família será impactada por nosso negativismo, pela nossa negatividade. O nosso casamento será impactado pela nossa negatividade. Até a nossa igreja assumirá a nossa atitude negativa. Agora você entende? Porque Deus levou da nossa igreja gente desobediente e rebelde. Porque gente desobediente e rebelde é uma influência negativa. Afeta as pessoas que estão à volta. No caso de Jonas, a sua influência negativa era notória. E Deus mostrou para todos à sua volta. O barco onde ele se encontrava estava prestes a se afundar. Olha, irmãos, se Deus não tivesse levado embora os desobedientes, talvez o barco da Cristo Vive pudesse afundar. A Bíblia diz que houve uma grande tempestade e as pessoas começaram a se perguntar: quem é o culpado? Às vezes nós passamos por uma grande tempestade em casa, na família, numa empresa, nos negócios, no comércio. Quem é o culpado? Quando nós não estamos na vontade de Deus, nós é que somos o principal problema. Isto é tremendo. É sempre, aprenda isso, é sempre o servo do Senhor que está se escondendo da vontade divina, o culpado pela tempestade. Quando há uma tempestade, todo mundo fica querendo culpar alguém. Ah, é o espírita que trabalha lá. É o macumbeiro. É um trabalho de macumba. É uma maldição. Primeiro, antes de falar sobre estas coisas e pessoas, nós temos que procurar os servos de Deus. Porque um servo desobediente é o gerador das tempestades. Você sabia disso? Se você, ouça o que o Espírito diz à igreja, se você é o único servo de Deus na sua casa, e há alguma tempestade, olhe para você e procure o centro da vontade de Deus. Porque um servo desobediente é o motivo das tempestades. É a causa das tempestades. Jonas 1, 11 e 12. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Bom, se ele conhecia o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, dos mares, se ele tinha mostrado por que aquilo estava acontecendo, porque ele estava fugindo de Deus, logo foram perguntar para ele: o que nós vamos fazer com você para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Ouça, enquanto um servo de Deus não entra logo na vontade de Deus, não se arrepende, não recua do seu passo errado,
a tempestade vai ficando cada vez pior. A tempestade vai se tornando cada vez maior, mais grave. Diz o versículo 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar. Amado, esse Jonas era uma figura. Figuraça. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Não sei quantos cristãos teriam hoje a coragem de Jonas para dizer na sua casa: eu sei que foi por minha causa que a família está passando por isso. Eu sei que foi por minha rebeldia que nós perdemos tudo. Eu sei que foi por minha desobediência ou negligência que vocês estão sofrendo. Jonas sabia. E em vez de lhe responder: o que nós vamos fazer? Vamos dar as mãos. Vamos nos arrepender diante de Deus. Vamos orar. Ele não falou nada disso. Ele disse simplesmente: peguem-me e joguem-me ao mar. Se livrem de mim, já que eu sou o problema. Não tem irmão que faz assim? Quando todo mundo identifica quem é o problema, diz: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, vocês querem que eu vá embora? Jonas. Jonas preferia morrer a cumprir a vontade do Senhor. A sua relutância o levou ao negativismo e ao desânimo. Eu conheço gente que está assim, negativa e desanimada. Gente que pensa até em morrer. Hoje eu sei a resposta. É gente que está relutando com Deus. Jonas 1,15 diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Eles fizeram o que ele mandou fazer. Pegaram Jonas, jogaram ele no mar, e cessou o mar da sua fúria. Será que nós vamos esperar alguém identificar que somos nós os causadores da fúria? De uma crise financeira? De uma guerra em família? De uma sucessão de enfermidades? De uma crise emocional? De desentendimentos familiares frequentes? Até nos lançarem fora? Nós vamos ter que refletir sobre isso. O nosso ministério não é de condenação e nem de acusação. Por isso você não pode voltar para sua casa e ficar acusando pessoas, condenando pessoas. Ainda que hoje Deus tenha lhe revelado quem é a causa da tempestade. Nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos interceder por essas pessoas. Mas eu sei também que causadores de tempestades foram trazidos por Deus hoje ao culto. Que também precisam não ser jogados fora, mas precisam de oração. A segunda parte desta mensagem será na quinta-feira, porque agora nós vamos orar primeiro pelos que estão aqui. Amém? Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está falando ao seu coração, que eu sei. Deus falou ao coração de Jonas. Muitas vezes. Jonas, chega de brincadeira, Jonas. Jonas, chega de lutar comigo, Jonas. Jonas, chega de fazer de conta que você é meu servo. Jonas, chega de querer que a sua vontade prevaleça sobre a minha. Talvez algumas pessoas
andem perguntando para Deus: por que essa tormenta não cessa? Por que essa tempestade não cessa? Por que a minha casa não sai dos problemas? Por que os meus negócios não prosperam? Por que tanta crise, tanta luta? Por quê? Tanto nervosismo, tanta impaciência. Por que tantas enfermidades, tantas doenças? Por que tanto remédio, tanta farmácia, tanto gasto com tratamentos? Por quê? Por quê? E nesta hora, só o Espírito de Deus pode lhe responder. É verdade que há provações, momentos de provações. É verdade que há tribulações na vida. Mas também é verdade que há disciplina, correção, açoite. Também é verdade que nós fomos chamados para a obediência. Também é verdade que o Senhor nos fez santo, como chamados para sermos santos. Também é verdade que o Senhor nos quer no centro da sua vontade. Por isso, se o Espírito Santo de Deus está identificando aí dentro do seu coração desobediência, rebeldia, insensatez, você precisa se acertar com Deus. Você precisa pegar o navio certo. Senhor Jesus Cristo, eu sei, Senhor, que a Tua palavra corta para todos os lados, Jesus. Portanto, Senhor, o Teu Espírito revelador nos mostra, Pai, a causa de algumas tempestades, Jesus, de algumas tormentas. Mas nós não estamos aqui, Jesus, para fazer como aqueles companheiros ímpios do barco de Jonas e jogar o servo fora. Nós estamos aqui, Jesus, para pegar o servo e reconciliá-lo contigo, Jesus. Para pegar o servo, Jesus, e ajudá-lo a sair do barco errado, do navio errado, e entrar no navio certo, Jesus. Esta igreja, Jesus, endireita, corrige, mostra o caminho, Jesus. Paizinho, nós sabemos, Pai, que convivemos também com pessoas difíceis. Aqueles que não te conhecem ainda, Jesus. Estão seguindo o curso do mundo. Estão servindo a outros deuses. Mas nós somos os teus servos. O teu assunto é com cada um de nós, não é com eles. Há pessoas na nossa família, na nossa casa, que não entendem nada da vida espiritual. Não te conhecem sequer como nós te conhecemos. Estão apenas vivendo, Jesus, existindo. Mas nós te conhecemos.
Nós temos um chamado. Nós fomos buscados nas trevas. Nós fomos regenerados. Nós fomos salvos. Nós fomos transformados em teus filhos. Santuários do Deus vivo. Justificados, regenerados. Templos do teu Espírito Santo. A nossa responsabilidade, Senhor, é muito maior do que a daqueles que não te conhecem. Por isso, Jesus, nós oramos, Senhor, porque a nossa oração é poderosa, é a oração de um justo. Nós oramos por aqueles que não te conhecem ainda, Pai, que estão seguindo o curso do mundo, que estão servindo aos seus deuses. Eles estão equivocados, Pai. Mas só Tu podes convencê-los da verdade, da justiça. Paizinho, revela-te aos nossos queridos, Pai. Sejam eles irmãos, filhos, pais, maridos, esposas, genros, noras, cunhados, cunhadas, sobrinhos, tios, colegas, vizinhos. Revela-te, Pai. Mas nós queremos te dizer, usa a nossa vida, Jesus. E para dizer, usa a nossa vida, nós precisamos estar no barco que vai para Nínive, Jesus. Porque eles estão como os ninivitas, Pai. Incrédulos, cruéis, perdidos, sem Deus, sem entendimento, sem salvação. Jesus, nós precisamos sair do barco que vai para Tarsis, entrar no barco que vai para Nínive, para podermos ser instrumentos de salvação, de glória, de honra, de poder na vida dessas pessoas, Pai. Jesus, há pessoas que já estão nos teus caminhos, que já são salvas e que estão em rebeldia, Pai, em desobediência. Por isso algumas delas nem estão aqui, nem vêm mais ao culto, porque fortalezas estão dentro da mente, mentiras que foram acalentadas durante dias, semanas, meses, talvez anos, se tornaram fortalezas que só o teu poder pode destruir, Jesus. Nós queremos mandar uma palavra agora para essas pessoas, Senhor, que já são salvas, mas que deixaram fortalezas irem sendo construídas. E hoje, são Jonas nas nossas casas, são Jonas nas nossas famílias, são Jonas nas nossas finanças, são Jonas nos nossos sonhos, são os Jonas nos nossos negócios. Jesus, reconcilia com o teu poder, Jesus, destrói as fortalezas que estas pessoas criaram em suas vidas, Jesus. Esses muros invisíveis no coração, Jesus, que as separaram da tua vontade, Jesus, da tua verdade. Pai amado, nós mandamos uma palavra, Jesus, para essas vidas que estão, Senhor, armadas de mentiras. Que o teu poder, Senhor, o teu poder invada agora essas mentes, esses corações. Que o teu poder, poder de Deus, destrua essas barreiras, ó Deus, essas mentiras, esses sofismas, essas altivezes, essas fortalezas, Jesus, tornando essas pessoas a sensatez, Jesus, voltando, Senhor, que elas caiam em si, como aquele filho pródigo um dia caiu em si, Jesus. Porque algumas delas já estão quase comendo comidas de porcos, Jesus. Já estão provando das alfarrobas. Estão lá no fundo do poço, com o chão de lama no seu rosto já, Jesus. E não enxergam a mentira
que tornaram em verdade para si próprios, Jesus. Destrói essas fortalezas, Jesus. Arranca essas vidas, Pai, dos laços do passarinheiro. Arranca, Jesus, esses queridos nossos, esses teus servos, Jesus. Arranca, Jesus, desse tremedal de lama